eu meditando aqui na palavra do Senhor, e no Salmo 73, e pra falar a verdade, eu nunca tinha prestado atenção nesse salmo, eu já tinha lido, mas nunca tinha prestado atenção. E Deus falou muito comigo nesse salmo. É um salmo de Asaf, e é um salmo que impacta as nossas vidas quando a gente percebe e presta atenção aos detalhes desse salmo. E Asaf, ele começa assim: certamente, gera uma dúvida. Ele fala assim: certamente Deus é bom. Ele começa ali com uma dúvida. Será que Deus é bom mesmo? Por que que ele começa com essa dúvida? Porque ele começa assim: quanto a mim, quase tropecei, meus pés quase escorregaram. Aí ele fala: por quê? Porque eu tive inveja. Inveja dos perversos, inveja daquelas pessoas que não servem a Deus e eles têm uma vida boa, eles têm riqueza, eles têm saúde. Ele fala assim: olha, eu vi os perversos prosperarem, eu vi. Eles não têm problema, eu vi que eles são felizes, a vida deles estão prosperando. E é exatamente isso que acontece principalmente nos dias de hoje com as redes sociais. A gente começa a ver: fulano tem problema, fulano tem um casamento bom, fulano tem uma vida boa, o trabalho de fulano é bom, porque as pessoas, elas transparecem algo que na verdade nem sempre é. E aqui fala que ele viu que eles não tinham problema. Ah, eles não têm problema. Ele ficou com inveja e ele fala que ele quase tropeçou, ele quase se perdeu, e ele começa a ficar indagando essas questões dentro dele, e ele começa a ficar amargurado por conta disso. Ele começa a ficar ali numa tristeza, numa indignação, porque ele não prosperava, porque ele não tinha saúde, mas os perversos tinham. Ele servia a Deus, mas a vida dele não estava boa. A vida dos perversos não serviu a Deus, mas a vida deles estava boa. Será que não é assim também nos dias de hoje? Será que a gente não começa a fazer essas comparações porque fulano tem a vida boa e eu não? E ele começa a enfrentar esses problemas internos dentro dele. Só que aí ele começa a falar assim: então entrei no santuário de Deus e por fim entendi o destino deles. De quem? Dos perversos. Olha só, ele mudou a ótica dele, ele mudou a visão dele. Ele fala assim: olha, eu compreendi porque agora eu parei de olhar os perversos, parei de olhar a vida dos perversos e entrei no santuário de Deus e comecei a observar o quê? A presença de Deus. E aí ele fala assim: eu percebi que meu coração se amargurou e eu estava despedaçado por dentro. Aquela situação, aquela comparação, a comparação despedaça o nosso coração. A comparação destrói o nosso coração. E aí ele fala: eu fui tolo e ignorante. Ele começa a perceber o seu erro. Ele começa a perceber que a visão e a ótica dele estava totalmente equivocada. E aí ele começou a dizer: no entanto, eu pertenço a ti. Tu seguras a minha mão. Ele começa a perceber o amor de Deus e aquilo lá que ele falou no início, que certamente Deus é bom. Ele começa a perceber: realmente Deus é bom. Não importa a situação, se eu tô mal, o fulano tá bem. O que importa é que o Senhor me conduz a um destino glorioso. Ele fala assim: tu me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. E aí ele começa a falar assim: a minha saúde pode acabar, o meu espírito pode fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Sabe, não importa a situação que você esteja nesse momento. Às vezes você pode olhar ao seu redor e todo mundo parece estar tão bem, todo mundo parece estar dando tudo certo, e você olha para sua situação, você olha para o seu problema e fala assim: tá dando tudo errado, tá só dando coisa errada, eu não tô bem, minha saúde não tá bem, minhas finanças não estão bem, meu casamento não tá bem, nada que eu tô fazendo dá certo. E aí você pode pensar assim: Deus me abandonou. Mas a verdade é que o Senhor está nos preparando para um destino glorioso. Essa terra vai passar, as coisas dessa terra vão passar, e nós precisamos mudar a nossa ótica. E ele fala assim: olha, os que te abandonam, eles vão perecer. Aquelas pessoas que parecem estão bem, eles vão perecer, eles não servem a Deus, eles vão perecer. Mas o Senhor tem um destino glorioso. E a gente começa a perceber, ele fala assim: minha saúde pode acabar, meu espírito pode fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Quanto a mim, ele fala: como é bom pertencer a Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio.
e anunciarei as tuas maravilhas. E agora Asaf, ele começa a perceber o quanto Deus é bom. E não importa a circunstância. Deus é bom o tempo todo? O tempo todo Deus é bom. Porque agora eu percebi a grandeza do Senhor, não limitando aquilo que eu vejo à minha volta, mas limitando aquilo que Ele é e o que Ele faz dentro de mim, não por fora. Como o apóstolo Paulo diz, por fora eu posso estar assim sendo destruído, mas por dentro eu estou sendo renovado dia após dia. Então que essa palavra possa cravar em nosso coração, transformar nossa mente e nos fazer nos levantar dia após dia, não importa a situação. Nós vivemos um mundo onde a ansiedade tem tomado conta do nosso coração, mas possamos nos levantar, entrar no santuário do Altíssimo e fazer dele a nossa força, a nossa fortaleza, aquele que nos guia, aquele que nos levanta e nos faz prosperar dentro de nós, mesmo que por fora nada esteja dando certo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.